Fala, investidor, tudo bom com você? Se você tem acompanhado o nosso canal, sabe que nós andamos muito interessados em contar para você as grandes vantagens de se investir em ETFs em 2021. O nome desse vídeo pode até parecer complicado, Sharpe Ratio, mas tem tudo a ver com ETFs. Acompanha para saber tudo sobre esse indicador, que em outras palavras significa encontrar os melhores ETFs para você investir, usando nada mais nada menos que matemática. Bora lá! Mas antes de mais nada, segue a gente, deixa o seu like, ativa o sininho e receba as notificações em tempo real. Agora sim, vamos ao vídeo. Sem complicar demais, o Sharpe Ratio ou índice de Sharpe é uma fórmula que foi criada por um matemático e economista chamado William Sharpe. Ele estava tentando avaliar um investimento combinando rentabilidade e risco, e para isso ele precisava ter uma base de comparação comum. Ele chegou numa conclusão que o ideal é avaliar os retornos ponderados pelo risco usando a taxa livre de risco como premissa básica desse indicador. Então, gente, em termos mais simples, o Sharpe Ratio é um indicador que mostra quanto de retorno adicional o investidor tem além da renda fixa, quando ele opta por uma aplicação ou estratégia mais arriscada. Dá uma olhada só nessa matemática aqui para você entender. O Sharpe Ratio é calculado a partir de 3 componentes: o retorno da estratégia, a taxa livre de risco, que no nosso caso é a Selic, e o desvio padrão do excesso de retorno dessa estratégia, ou seja, quanto ela oscila em média em relação à própria taxa livre de risco. Assim, quando a gente coloca esses 3 números nessa fórmula, a gente descobre que quanto maior for o valor encontrado do Sharpe Ratio, maior é o retorno ajustado pelo risco. Olha só esse exemplo. Se em determinado período um ativo ou uma estratégia subiu 10% e a taxa livre de risco foi de 5%, e o desvio padrão do excesso de retorno dessa estratégia foi de 4%, então o Sharpe Ratio foi de 1,25 vezes. O que isso quer dizer? Para cada 1% de risco, o investidor conseguiu 1,25% de retorno adicional. Portanto, gente, o ideal é buscar sempre Sharpe Ratios positivos e maiores do que 1. Dessa maneira, o risco que você corre numa aplicação será compensado através de mais retorno. Em outras palavras, o Sharpe Ratio serve para você comparar os melhores investimentos utilizando uma referência padronizada. A recomendação é buscar aplicações com o máximo de retorno e o mínimo de desvio padrão ou oscilação. Por isso que o ideal é você encontrar alternativas que têm pouca oscilação e são capazes de entregar retorno além da taxa livre de risco, a Selic. E se eu te falasse que existe um produto ideal para esse cenário? Estamos falando exatamente nos ETFs, ou Exchange Traded Funds, que nada mais nada menos são fundos de investimentos negociados na bolsa que são considerados mais estáveis e mais seguros. Portanto, o Sharpe Ratio do ETF é uma prova que existem produtos que geram retornos ajustados pelo risco significativos. De novo, eu vou falar de mais um exemplo. O ETF IVVB11, que simula o comportamento do índice de ações americanos S&P 500, rendeu 33% no último ano. A Selic, nesses últimos 12 meses, foi de 2,44% e o desvio padrão foi de 18%. Então o Sharpe Ratio do IVVB11 foi de 1,68 vezes. Para cada 1% de risco, o ETF IVVB11 entregou 1,68% de retorno adicional. É realmente impressionante o Sharpe Ratio desse ETF. Cada vez mais, investir em ETF deixa de ser uma questão de escolha para ser uma necessidade para quem quer diversificar os seus investimentos. Óbvio que na Plano de Vida a gente facilita essa escolha
com o uso de tecnologia de inteligência artificial, conhecida como Robô Advisor. Essa tecnologia nos ajuda a calcular o Sharpe Ratio de vários ETFs diferentes para maximizar o Sharpe Ratio da carteira recomendada. Dessa maneira, você sabe o seu perfil de investidor e escolhe uma carteira com o Sharpe Ratio adequado para o seu momento de vida. Aproveita, acesse o nosso site, faz um teste de perfil de investidor e conheça agora uma carteira com o Sharpe Ratio otimizado para você. Como sempre, eu quero te agradecer por acompanhar a gente nesse vídeo e quero fazer um convite para você curtir as nossas redes sociais. A gente está no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, obviamente, e também no Telegram. Aproveita e compartilhe esse indicador com seus amigos investidores e conta para eles o segredo de como investir em ETFs com Sharpe Ratio elevado.